Bom dia a todos e pedir que feche seus microfones e o Paulo está com a palavra. Ok, graças a Deus, né, por esse dia. Um bom dia a todos, uma semana maravilhosa. Estamos iniciando nossa semana. Parece que temos tido aí boas notícias, né? Na Europa já está países entendendo que a pandemia chegou ao fim, né? Está terminando. E graças a Deus, né? Por isso, estamos orando aí e crendo. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 18, verso 23. Ela é conhecida como a parábola do credor incompassivo, né? Ou o credor que não tinha misericórdia, que não tinha compaixão. E Mateus 18, 23 começa dizendo assim: por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas dos seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele, assim que ele foi cobrado, ele disse assim: tem paciência comigo, tem misericórdia de mim, e tudo eu te pagarei. E diante do seu pedido, o rei olhou com misericórdia, com paciência, aquele pedido, aquela situação, e perdoou toda a sua dívida de 10.000 talentos. Logo em seguida, ele saiu dali e ele encontra um que devia para ele 100 denários. E da mesma forma, ele vai cobrar e a pessoa diz assim: tem misericórdia de mim e tudo te pagarei. E ele não tem misericórdia, né? Ele tinha sido acabado de ser perdoado de 10.000 talentos, mas ele não consegue perdoar 100 denários. E ele pega pelo pescoço aquele sujeito, processa ele, leva para a justiça e manda prender ele por causa de 100 denários. Essa parábola é uma parábola maravilhosa, muito linda, que Jesus contou quando ele está falando de perdão e de relacionamento. Se você estudar o capítulo 18, você vai ver de Mateus que é o texto clássico para falar de relacionamento. E é importante a gente entender rapidamente só duas informações aqui. 10.000 talentos, naquela época, 10.000 talentos era equivalente a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos seria, então, 350 mil quilos de ouro. Equivalente hoje a 10 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia o que era 10.000 talentos que esse primeiro devedor tinha, todos os impostos da Galileia, da Pérea, da Judéia e da Samaria eram 800 talentos por ano. Ou seja, 10.000 talentos seria 13 anos de impostos de todas essas nações. Né? De toda a Galileia, Pérea, Judéia e Samaria pagaria essa dívida. Ou seja, uma dívida de 10 milhões de dólares era uma dívida impagável. E é interessante que esse homem ele tinha essa dívida enorme, mas ele não se conhecia. Né? Porque ele não pede perdão, ele pede paciência. Ele é prepotente no seu pedido, né? Ele é soberbo, ele diz: ó, tem calma que eu vou te pagar. Pagar nunca. Ele não tinha como pagar essa dívida nunca. Né? E ele é perdoado, porque o rei tem misericórdia dele. Mas saindo dali, ele encontra alguém que lhe deve 100 denários. Um denário, para você ter uma ideia, era um dia de trabalho de um homem, equivalente hoje a 150 reais, 100 reais. Então, 100 denários seria 3 meses e 10 dias de trabalho. Uma dívida totalmente pagável, uma dívida tranquila de se pagar. E por que ele pede a mesma coisa? Ele pede prazo. Olha, eu vou te pagar, 3 meses de serviço e tranquilo. Ou seja, uma dívida que seria possível ser paga, era só uma questão de tempo. Mas ele não perdoa, ao contrário. Né? Ele vai lá e pega o sujeito no pescoço e ele vai, e ele prende, manda prender e assim por diante. E Jesus termina esse texto no verso 35, dizendo assim: assim vos fará meu Senhor, meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um o seu irmão. Quando ele termina a parábola, ele termina que esse sujeito que foi perdoado de uma dívida de 10 milhões de dólares não perdoa o outro de uma dívida lá de 3 mil reais, sei lá. E aí ele manda prender. Daí essa pessoa é presa depois. Aquele que perdoou os 10.000 talentos dele, aquela fortuna, fica sabendo disso, vai lá e manda prender ele. Né? E é importante a gente entender aqui
que quando ele faz isso, ele termina na prisão, porque ele não teve misericórdia. Jesus faz a aplicação dessa parábola. E ele diz: assim vos fará nosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes os seus irmãos. Esse texto aqui é um texto maravilhoso que fala de relacionamento. Para você ter uma ideia, as duas dívidas, a diferença entre elas era de 600 mil vezes. 600 mil vezes a diferença de uma dívida para a outra. Obviamente que você já deve ter entendido que aqui está falando a nossa dívida maior era nossa para com Deus, se Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E se Deus nos perdoou em Cristo Jesus essa dívida, né, por que nós não vamos perdoar coisas pequenas uns com os outros? Mas a grande aplicação dessa parábola é que se você pegar só aquele que devia pouco e você olhasse do ponto de vista da justiça, você diria: foi justo ele cobrar 100 denários? Seria: foi. Ele devia 100 denários. Do ponto de vista da justiça, ele não fez nada de errado. O que faltou não foi justiça. O que faltou foi misericórdia. E a grande deixa dessa parábola é que em relacionamento, seja ele no trabalho, seja ele no casamento, com os filhos, com os amigos, com as pessoas, que em relacionamento, a base do nosso relacionamento não pode ser justiça, tem que ser misericórdia. O que esse texto está nos ensinando é que se nós formos pegar uma contabilidade de justiça, um livro de justiça do que é justo, do que é certo, e medir os nossos relacionamentos, seja ele qual for. Se a base for a justiça, todos serão reprovados. Não existe relacionamento baseado na justiça. O amor, o perdão, eles são injustos. O carinho, a atenção, a paciência, a longanimidade, a misericórdia são atitudes injustas. Você acha que o perdão é justo? Alguém lhe deve, alguém lhe magoa, alguém lhe fere e você perdoa. Isso é justo? Não é justo. E é interessante que quando a gente vai ajudar alguém que tem dificuldade de perdoar uma pessoa, ele diz assim: mas isso não é justo, pastor. Eu digo: não é justo mesmo. Mas a base dos nossos relacionamentos não pode ser justiça, tem que ser misericórdia. Eu sou casado há 35 anos com a Vera. Pela graça de Deus, nós temos um relacionamento cristão. E eu digo sempre: se a Vera for basear o nosso relacionamento, as minhas atitudes com ela, na base da justiça, eu estou perdido. Nenhum casamento sobrevive ao crivo da justiça, mas qualquer casamento pode sobreviver com o crivo da misericórdia. Nenhum relacionamento de amigos, de companheiros, de trabalho, nenhum tipo de relacionamento sobrevive à justiça. Porque nós somos pecadores, nós erramos uns com os outros. Nós erramos, todos nós somos pecadores arrependidos. Nós temos deficiências que nos relacionamentos eles aparecem. Para termos bons relacionamentos, nós precisamos aprender o caminho da misericórdia. Eu queria te dar um conselho nessa manhã. Paute os teus relacionamentos pela misericórdia e não pela justiça. Essa semana alguém me disse assim: pastor Paulo, um dos maiores encarnação, uma das maiores expressões do cristianismo é a misericórdia. Uma das maiores evidências que alguém está cheio de Deus é que ele tem misericórdia dos outros. Você é uma pessoa misericordiosa? Você consegue lidar com os erros dos outros em relação a você, ou mesmo em relação a outras pessoas com misericórdia? Ou você é uma pessoa severamente justa? Ou a sua régua de medir as pessoas é a justiça? Você coloca mais a capa do juiz do que do rei misericordioso, que é Jesus. Que Deus nos dê um coração misericordioso. Que Deus nos dê uma atitude de misericórdia. Como nós somos ávidos em julgar os outros, em criticar os outros, né? Em dizer para os outros o que os outros estão errado, o que você tem que fazer, o que está certo, o que você tem que mudar. A gente vive sabendo tudo que os outros precisam mudar e precisam ser corrigidos. Mas nós temos grande dificuldade com a misericórdia. Que o Senhor, baseado nesse texto, nos dê um coração cheio de misericórdia e a gente aprenda a perdoar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno de misericórdia, o Senhor é o Deus que é rico em misericórdia. Pai, somos ávidos em julgar, somos rápidos em criticar, temos uma régua tão severa para os outros, medimos os outros com tanta severidade.
Por isso que nós julgamos, por isso que nós criticamos, por isso que nós falamos mal das pessoas, porque falta-nos a misericórdia. Enche o nosso coração de misericórdia, Senhor. Nos dê um coração misericordioso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. E tenha misericórdia da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus amigos, dos teus irmãos. Baseie os seus relacionamentos na misericórdia. Deixa a justiça com Deus. Deus é o Deus de toda justiça, que sabe fazer justiça.